Wearing pumpkins on their head. But 27, we have the skin jawbreaker. I mean... Bom dia! Tudo bem? E aí? Oi, Isa, bom dia! Vamos ver. Oi, Gui, bom dia. Isabela tá aí. O Lucas. Oi, Lígia, bom dia. Beatriz Bordinha ainda não entrou. Ana Carolina. Não. Guilherme tá aí. Arthur tá aí. O Borba tá aí. Lívia. Mariana. Amira. Tudo bem aí? Vocês estão quietinhos? Yasmin, conseguiram fazer o circuito? Quantos conseguiram fazer? Renatinho. Eu posso mostrar amanhã, professora? Não tá pronto. Tá bom. Vamos ver se mais alguém. Sofia. Gustavo. João, Gabriela, Gabi, tá aqui, Ana Carolina, tá aqui, a Bordinha chegou, Eduardo tá aí, Bia, com você? Bia? Oi, Renatinho. Bom dia. Acho que só 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17 comigo. Tá certo. Pessoal, mandei meu número de telefone para vocês, meu celular, vocês copiem ele. E a hora que vocês, depois das apresentações, quem fez, né, o trabalho, vai mandar uma foto para mim do circuito pronto, aceso já, tá? E se quiser tirar uma selfie, você e o circuito, também pode, que eu vou postar na minha rede, tá? Quem não quiser aparecer, não tem problema, mas eu vou vou colocar na rede pelo menos os trabalhos, tá bom? Se você não quiser aparecer, ok. Se você quiser aparecer na foto, tire uma selfie você e seu trabalho, tá?
E se vocês tiverem Instagram, manda para mim qual que é o seu nome lá para eu te marcar, tá bom? A Márcia pediu para a gente colocar, então vocês podem me mandar, tá? Quem fez ou quem está terminando e vai me mandar amanhã. Alguns alunos já me mandaram, não dessa sala. E aí a gente... Vamos ver como é que... Quantos vão entregar, né? Então, vamos lá. Quem fez? Quem conseguiu fazer? Algum de vocês conseguiu fazer? Não? Como que foi? Tentaram, não tentaram? Gabi? Você vai falar alguma coisa? Não. Não? Seu microfone... Você ligou o microfone, achei que você ia falar alguma coisa. Ninguém fez? Não é possível. Não creio nisso. Pessoal, estou esperando o retorno de vocês. Ninguém responde? Vocês estão aí? Então fala. Fez, não fez? Por que que não fez? O que que rolou? Hã? Vão fazer, não vão? Olha, achei que pelo menos ia ter um circuito para a gente conversar. Sorry, eu ia fazer, mas esse final de semana eu não tive tempo. Certo. Mais alguém? A Lígia já falou também. Não? Então tá bom. Vou anotar aqui. Tá bom, Gabi, entendi. Não tem problema. Que feio, hein, gente?
Então, página 10, sistema locomotor. Agora nós vamos mudar de eixo, né? Lígia, você que já está terminando de fazer, se você realmente estiver terminando de fazer, você manda no meu número, tá? Um circuito direitinho, com um videozinho, do jeito que eu pedi. E aí eu dou os 2 pontos para você, tá? O restante dos alunos, infelizmente, não fizeram. A aula hoje era para isso. Então, como vocês não fizeram, nós vamos iniciar o módulo 12, tá? Então, nós vamos mudar de eixo agora, nós vamos passar pelo eixo de vida e evolução, e aí ele volta a falar dos sistemas, tá? Então, ele vai falar bastante agora, né, sobre a importância que esse sistema apresenta em relação, né, com o mundo que nós temos, né, com a parte externa, né? Precisamos lembrar que o sistema locomotor foi até pouco tempo atrás considerado um sistema de relação, né? Isso porque ele permitia as comunicações e a interação com o mundo e a sociedade, através de movimentos, expressões, indicando aquilo que queríamos transmitir, né? Até mesmo todas as nossas expressões faciais, né? Eu acredito que no momento que eu estava, né, esperando vocês, né, com os trabalhos, e vocês não me apresentaram nenhum trabalho, embora eu disse que tudo bem se vocês, né, não fizessem, mas eu creio que vocês viram que a minha expressão, né, os meus músculos faciais, eles demonstram uma profunda tristeza por isso, né? Porque o envolvimento dos alunos, ele é de muita importância para o processo de ensino-aprendizado. Então, não adianta nada eu ficar aqui falando, né? E vocês ouvindo e não ter essa interação, né? É muito ruim, né? De uma turma de 20 alunos, nenhum aluno apresentar o trabalho, é muito triste, né? Eu garanto que com um pouquinho mais de esforço, não todos, mas a maior parte de vocês conseguiriam fazer aí o trabalho, né? Acabei de olhar agora, eu recebi um trabalho na Agenda Edu, dessa sala, né? Eu acho que é do Lucas, mas o Lucas não está em aula hoje. Ele não entrou na aula ainda, mas pelo que eu vi, é um trabalho dele. Mas como ele mandou na Agenda Edu, não consigo compartilhar com vocês, tá? Eu ia pedir para ele mandar para mim no celular para eu poder compartilhar, mas ele não está na aula, então depois eu converso com ele, ok? Então, os músculos, eles fazem essa interação com o meio, né? E a parte do nosso corpo que nós temos a maior concentração de músculos é na face, né? Então, o autoconhecimento vai facilitar a vocês a comunicação com o ambiente. Então, nós temos aí uma introdução, né? Essa atividade, ela vai servir, assim, para que vocês estimulem, né? Que vocês percebam a variedade de movimentos proporcionados pelas complexas articulações que nós temos, né? Também vocês vão observar que esse sistema cumpre funções de grande importância, como proteção dos órgãos internos, a produção de células do sangue, e não somente o que o nome sugere, que é locomoção, né? Então, assim, claro que se eu estou falando de sistema locomotor, estou falando que o movimento acontece, né? Porém, ele não faz só movimento. Ele também tem outras funções que nós vamos verificar no andar aí, né, da aula dessa semana. Então, no decorrer da evolução das espécies, verifica-se que o esqueleto dos animais, vertebrados e invertebrados, vem adquirindo modificações estruturais, químicas e anatômicas, todas elas relacionadas a adaptações ambientais e comportamentais. Observe as imagens
e responda as questões a seguir. Quais são os órgãos que compõem o sistema locomotor? Vocês vão colocar o que vocês sabem, experiência de vocês, né? Além da locomoção, quais seriam as outras funções desse órgão? Porque se lembrar dos tipos e formas dos sistemas locomotores de outros grupos de animais, vertebrados e invertebrados, estudados anteriormente, e cite-os a seguir. Em sua opinião, quais seriam as estruturas que sofreram evoluções adaptativas mais consideráveis? Então, vocês vão responder com o que vocês sabem até o momento, certo? E a gente vai seguir. Vamos lá. 3 minutinhos para vocês responderem. Ô, professora, cheguei agora. O que tá fazendo? Quem é? Luiz, O Luiz, bom dia. bom dia. Página 10. Eles estão respondendo as questões iniciais aí sobre o sistema locomotor. Beleza. Você fez o trabalho ou não? O laboratório? Qual trabalho, professora? Era pra entregar? Hã? Era pra entregar esse trabalho? Era para entregar ou era hoje a apresentação? Só que ninguém fez. Aí eu tô perguntando se você fez. Também não fiz, professora. É bom. O que fazer? Pronto? Vamos lá. Quais são os músculos que compõem o sistema locomotor? O que vocês colocaram? Eu coloquei ossos e músculos. Cartilagens também, tá? Então, ossos, músculos e as cartilagens. Os 3. Além da locomoção, quais seriam as outras funções? O que vocês colocaram? Eu
coloquei proteção, movimento, produção de célula no sangue e armazenamento de energia. Isso. Vocês podem colocar mais uma aí. Sustentação. A sustentação também faz parte. Sustentação, proteção, armazenamento, produção de células. Muito bem. Procure se lembrar dos tipos e formas dos sistemas locomotores de outros grupos de animais, vertebrados e invertebrados, estudados anteriormente e cite-os a seguir. Em sua opinião, quais seriam as estruturas que sofreram evoluções adaptativas mais consideráveis? E aí, o que vocês colocaram aqui? Tipos e formas de sistemas locomotores de outros grupos de animais. Como que os animais se locomovem? E aí? Como é que peixe se locomove? Com as nadadeiras. Então pronto, porque então fala, gente. O que mais? E as aves? Eu saí colocando isso, professora? Tipo, as áreas mesmo. Procure se lembrar dos tipos e formas dos sistemas locomotores de alguns grupos de animais. Em sua opinião, quais seriam as estruturas que sofreram evoluções adaptativas mais consideráveis? Os peixes, nadadeiras. As aves, as asas. Os artrópodes tinham as patas articuladas, né? Cada um, nossa, tem tanta coisa diferente, né? E as estruturas que sofreram evoluções adaptativas, né, mais consideráveis, é o aparecimento de membros. E aí começou a aparecer os membros inferiores e os membros superiores. Então, no processo de evolução, os membros é que foram, né, sendo cada vez mais, digamos, adaptativo, né? Muito mais adaptável do que as nadadeiras, por exemplo, porque a nadadeira você precisa de água, se não tiver água não tem como você se locomover, né? Então, existem algumas adaptações que ocorreram no processo de evolução que garante a adaptação do animal ao meio ambiente, né? No ambiente terrestre. Então, acredita-se, né, que o processo de evolução, né, o início do processo, os organismos viviam uma parte deles na água. E aí, para chegar no avanço da Terra, né, na parte terrestre, eles precisaram sofrer algumas mudanças, algumas adaptações ao meio onde eles viviam. E aí foi evoluindo, até que os organismos mais evoluídos possuem membros, ok? Então, no processo, os membros são a característica mais adaptativa aí. Então, agora nós vamos começar a ver a matéria propriamente dita. Vamos começar com os ossos, tá? São os componentes do sistema esquelético e com os músculos são responsáveis pela movimentação do nosso corpo. O sistema nervoso comanda todos os movimentos, sendo os ossos os órgãos passivos e os músculos órgãos ativos. Quem tem, né, o comando é o sistema nervoso central, ok? O sistema nervoso tem o comando, né? O músculo faz o movimento e o osso, ele executa uma maior sustentabilidade. Então, o osso sustenta o corpo, tá? A maior função dele aí é de sustentação. Então, se eu não tiver um osso, o meu músculo não tem como ele se locomover também. Ele não tem movimento se ele não tiver o osso para sustentar.
Então, o osso está ligado, né, nesses músculos, e além deles, nós temos os tendões, que faz essa ligação entre ossos e músculos para ter uma maior movimentação, mobilidade, né? O esqueleto é composto por 206 ossos. Olha quantos ossos nós temos dentro do corpo. De tamanhos, formas e funções diversas. Eles se distribuem formando o esqueleto axial, grifem aí, e o apendicular. Esses são os dois esqueletos aí, né? O nosso esqueleto todo é dividido em duas partes, o apendicular e o axial. O esqueleto axial significa eixo e é composto pelos ossos do crânio, incluindo os ossículos da orelha média e o osso hioide, coluna vertebral, externo e costelas. A coluna vertebral é formada por 33 vértebras dividida em 5 regiões: cervical, torácica, lombar, sacral e coxíceas. Então, olha aqui o desenho. Esse que está num cinza mais escuro, ó, tá vendo? Esse é o esqueleto axial, ele é o tronco, ele é o miolo do nosso esqueleto. Então, todos os ossos da cabeça, todos os ossos da coluna vertebral, que são 33. Esse osso aqui, ó, grande, tá bem no meio aqui? Esse osso é chamado de externo. E aqui nós temos, em cada vértebra, aqui as principais, nós temos as costelas todas, tá? Então, todos esses ossos que estão aqui formam o esqueleto axial. O apendicular é formado pelos ossos dos ombros, clavícula e escápula. Então, essa aqui é a clavícula, essa é a escápula. É aqui que tem, vocês que são muito magrinhas, a minha já deu uma sumida. Eu não tô tão magrelinha assim. Mas quem é bem magrinho dá para ver aqui, né? A clavícula direitinho aqui, né? Forma até tem muita gente que chama isso aqui de saboneteira, né? Forma até um buraco aqui. Então, aqui nós temos a clavícula e a escápula. Os ossos do quadril, que é essa que a gente chama de bacia, né? Mas esse ossão grandão aqui é chamado de íleo. O isquio, que está um pouquinho embaixo. E os membros, né? Os membros inferiores. Então, aqui você tem o maior osso do corpo humano, que é o fêmur, que é esse osso da coxa, né? Aqui nós temos o joelho, a tíbia e a fíbula, que são os dois ossos da canela, né? E aí nós temos os nossos pés. Aqui o braço também nós temos os membros superiores, né? Olha as mãos, quantos ossinhos. Tá vendo aqui essa parte da mão, ó? Essa parte da mão aqui que a gente tem aqui, ó. Tem muito osso aqui. Eles são vários ossinhos. Isso que é muito fácil quebrar a mão. Quando a gente quebra um desses ossos, dói bastante. Geralmente ele não quebra, ele trinca. A não ser que moe a mão, né? A não ser que o acidente é muito feio e aí acaba moendo o osso. Aí quando moe o osso, não tem como ele se reconstruir, aí eles põem placa. Placa na mão ou placa no braço. Vocês já devem ter visto alguém com placas, né? Principalmente nos braços. Essa parte aqui e a parte da mão, geralmente tem muita gente que tem que pôr placa, porque os ossos não são tão grossos. E aí, se eles machucam de fato a ponto de moer o osso, aí o médico geralmente põe placa de titânio, tá? Então, pintadinho axial e aqui o apendicular. Se nós estivéssemos em sala de aula, fôssemos fazer prova, isso é motivo de pergunta de avaliação, tá? Você... Peraí que a minha janela aqui... Não sei o que aconteceu. É um motivo de avaliação que sempre cobra, tá? Quem são esses ossos e tudo mais.
Ele parou de compartilhar. Não, dente não é osso. Tá? Não é considerado. Dente não. Deixa eu compartilhar de novo. Vamos ver se agora vai sumir. Bom. Então. Aqui, ó, ele tem um negócio, uma fala em vermelho que na apostila de vocês não tem, ó. Esse osso hioide é um osso em forma de U que não se articula com nenhum outro osso. Localiza-se na parte anterior do pescoço e participa de funções importantes como deglutição, fala, mastigação e respiração. Quase faz parte do esqueleto axial. Quase não falamos nesse osso. Na verdade, existe um grande estudo sobre ele, devido às funções que ele exerce, certo? Os ossos podem cumprir as seguintes funções. Peraí, tem gente falando no chat ali. O bebê, ele tem mais osso, porque, na verdade, não é que ele tem mais. O bebê, como ele está em formação, então os ossos ainda não grudou um no outro. Então, eles têm um espaçamento maior entre um osso e outro. Então, eles acabam tendo uma maior quantidade de ossos, né? Do que um homem adulto, né? Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar quando uma criança, vocês no caso, né? Uma parte de vocês estão em fase de crescimento, né? E quando a gente está em fase de crescimento, os nossos ossos, a gente tira um raio-x da mão para saber se vai crescer mais, né? Então o médico, ele fala assim: vamos fazer um raio, eu não cresço, tá difícil, nananana. Então, vamos fazer um raio-x da mão, certo? Por que ele pede um raio-x da mão? Porque quando a gente tira o raio-x, os ossos, se eles já estiverem encostados um no outro, não tiver espaço mais entre um osso e o outro, significa que você não vai crescer mais. Então, num adulto, a gente observa um número menor de osso, né? Porque à medida que ocorre o desenvolvimento, a maior parte dos nossos ossos se unem, né? Então, nós temos aí, né, algumas diferenças entre o adulto e uma criança, tá? Então, não são cartilagens nas crianças, são ossos mesmo, tá? Só que a gente não tem o mesmo número de osso, porque as crianças, elas estão em fase de crescimento, né? Alguns de vocês já devem ter feito esse raio-x da mão, né? Para fazer essa detecção se não cresce mais. Geralmente, meninos fazem muito isso. As meninas só de vez em quando. A menina não é muito problemática com a altura, né? As meninas, elas são mais tranquilas em relação ao crescimento. Mas os meninos, geralmente, eles querem ficar grandão, maior, e aí ele vê os amigos crescendo e ele ficando para trás. Ele fica na orelha do pai, o pai acaba levando no médico, né? O pai, a mãe, seja. E aí a primeira coisa que o médico pede, além de exame de sangue, ele pede um raio-x da mão para ver se os ossos já se uniram. Se os ossos da mão já estiverem todos juntinhos, dificilmente o médico vai conseguir fazer mais alguma coisa, né? Por isso que quando a gente percebe que por isso que é ideal a gente ir levar as crianças no pediatra até a adolescência, né?
Então, não tem que levar no pediatra só quando é pequenininho, né? É bebezinho, leva todo mês. Depois espaço, a cada 3 meses. Depois a cada 6 meses. Depois uma vez por ano. No mínimo, a gente tem que levar a criança no pediatra para fazer a rotina. Vai no pediatra, vai fazer o acompanhamento, fazer a curva de crescimento para ver se o tamanho dele está na fase, se não está, se ele está crescendo, se não está, qual o tamanho, o peso está ideal. Não. Então, tem que levar, né? E aí, numa dessas idas, pode acontecer do pediatra pedir por conta dessa falha no crescimento aí. Pode ser tantas coisas, né? Pode ser normal, pode ser da genética, mas também a gente tem que investigar quando a estatura está abaixo do nível recomendado aí, né? Pode ser super normal, né? Depois dá o estirão da adolescência, mas isso quem vai definir, né, é o teu pediatra. Mas um bebê não tem o mesmo número de ossos, não, tá? Isso aí, Lígia. Os ossos não se juntaram. Então, fica diferente aí. São ossos, não são cartilagens, tá? Continuando. Os ossos podem cumprir as seguintes funções: sustentação. O esqueleto fornece a estrutura do corpo, assim sustenta os tecidos moles, oferece pontos de fixação para os músculos esqueléticos. Proteção. Os órgãos internos são protegidos pelo esqueleto. Quais órgãos são protegidos pelo esqueleto? Quais órgãos? Como chama esse osso que faz esse processo de proteção desses órgãos internos? Qual é? Quem sabe? Bom dia, filho. Vai lá com a vovó, mamãe já vai lá, tá? E aí, como chama? Esses ossos aqui, ó. Como chama? Vocês lembram? Vai lá com a vovó tá aí. Vai lá. Vamos, gente. Como chama esses ossos aqui, ó? São as costelas. As costelas aqui, ó, protege. Os órgãos estão aqui, ó. Coração, pulmão, fígado. Então, as costelas faz o processo, né, de proteção. Então, essa função de proteção aqui é as nossas costelas, tá? Movimento. Os músculos esqueléticos estão fixos nos ossos. Quando os músculos se contraem, tracionam os ossos e, em conjunto, produzem o movimento. Então, o movimento, ele depende dos músculos. Eles não vão conseguir fazer os movimentos sozinhos, tá? O músculo depende do osso e o osso depende do músculo para a realização do movimento. Armazenamento e homeostase mineral. Os ossos armazenam vários minerais, especialmente cálcio e fósforo, que podem ser distribuídos às outras partes conforme a necessidade. Toda vez que a gente come alimentos ricos em cálcio e fósforo, nós temos uma glândula aqui, ó, no pescoço, que é a tireoide. Em volta da tireoide tem as paratireoides. As paratireoides, elas liberam um hormônio, e esse hormônio controla o cálcio e o fósforo no sangue. Então, quando está sobrando no sangue, ele manda isso para o osso, e o osso fica armazenado. Esses sais minerais vão ficar lá armazenados. Com isso, dá resistência para o osso fica forte, né? Não fica aquele osso poroso, aquele osso fraco, fica um osso forte. E se caso nós precisarmos desses sais minerais dentro do sangue, as paratireoides liberam esse hormônio, retira esses sais do osso
e vai para o sangue, e vai para as nossas células. Então, essa quantidade de cálcio nos ossos são importantes para deixar os ossos resistentes, é a parte mineral do osso. Por isso que idosos que não tomam mais leite, que não têm uma alimentação rica em cálcio, acabam ficando com os ossos muito frágeis. E aí qualquer coisa pode quebrar. Por quê? Por conta desse armazenamento aqui. Ele já não consegue fazer o armazenamento e a regulação do mineral entre o osso e o sangue, tá? Então, isso aqui é muito importante. Produção de células do sangue, né? Dentro do osso existe o que nós chamamos de medula óssea. A medula óssea produz células sanguíneas. E onde ela fica? Dentro do osso, tá? Então, existe a parte de dentro do osso. Vou pegar aqui. Fazer o fêmur, por exemplo, que é um osso bem grandão. Então, aqui tá a parte externa de cálcio. Aqui dentro, nós temos uma estrutura chamada de medula óssea. E é aqui que é a fábrica dos nossos glóbulos. Então, aqui dentro, nós temos duas medulas, na verdade. A medula óssea vermelha e a medula óssea amarela. As duas são produtoras de células, tá? Células sanguíneas. É a nossa maior fábrica aí de células. Células que nós chamamos também de células tronco, tá? Então, é muito importante esse processo. Então, os nossos ossos fabricam medula, tá? É daí que extrai a medula quando a pessoa está com câncer. Na medula, leucemia, né? A leucemia é uma doença que dá aqui, nessa parte do osso, na medula. Precisa matar essa medula e colocar uma nova. Os nossos maiores produtores de medula é o crânio, que é o osso da cabeça, o fêmur, que é esse ossão da coxa, e a bacia, o ilho, que é o nosso osso do bumbum. Esses três ossos são maiores produtores de medula, tá? São os maiores, os maiores produtores. Por isso que quando uma pessoa precisa de transplante, tira a medula da onde? Do maior osso. Qual é o maior? O da bunda, o da bacia, tá? Aí põe uma agulha desse tamanho assim, vai até lá, tira e faz o transplante. Então, produtoras de células do sangue. Isso que é muito importante. Então, nossa, o osso faz tudo isso? Faz. Um monte de coisa. Além disso, ele também armazena energia, tá? A medula óssea lá, a amarela que eu falei para vocês. Além da vermelha, nós temos a amarela. Principalmente gordura, que é uma reserva de energia. Então, além da produção de células vermelhas, né, células do sangue, nós temos aí um armazenamento de gordura. Para quê? Caso falte a gordura da nossa pele, né, você ainda não vai morrer. Ainda tem a gordura do osso, que é pequena, mas dá para sobreviver mais um tempo aí, tá? Caso a gente necessite de uma energia maior. Olha quantas funções tem o osso, né? A maior parte de vocês devem pensar que o osso, a maior função dele é de sustentar o corpo, né? Além de sustentar, conduzir junto com os músculos o movimento. Então, além dessas duas funções que vocês já sabiam, né? Proteção, armazenamento de sais minerais, produção de célula e armazenamento de energia. Então, essas todas são as funções dos ossos. Eu vou parar aqui, tá? Porque, na verdade, não era nem para eu ter iniciado esse módulo. Eu iniciei porque vocês não fizeram o trabalho. Então, amanhã eu continuo a falar sobre esse assunto, senão a gente não vai ter assunto para amanhã, tá bom?
Então, por hoje era isso. Fiquem com Deus, boa semana para vocês e até amanhã, se Deus quiser. Tá bom? Até mais. Beijo. Professora. Oi, tchau. Professora. Tchau.